Neste vídeo nós vamos tratar de dois temas, tá? O primeiro é sobre a possível entrada do Fortaleza na zona de rebaixamento se perder para o Sport. E aqui para nós, vai perder, viu? Vai perder e vai entrar na zona de rebaixamento. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E o segundo tema é uma notinha, né, oficial que o Sport colocou aí nas suas redes sociais sobre a questão da torcida visitante, no caso a torcida do Fortaleza e a Ilha do Retiro no próximo sábado. E eu tenho algo a falar sobre isso. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Gente, o Fortaleza hoje vai jogar pela Taça Libertadores da América, tá? Mas o vídeo aqui é sobre o Campeonato Brasileiro, que neste momento o Fortaleza está fora da zona de rebaixamento. Mas se perder para o Sport no próximo fim de semana, vai entrar na zona de rebaixamento, viu? Dá só uma olhada. O Fortaleza está na 14ª colocação com 5 pontos. São 5 jogos e 5 pontos, né? O Fortaleza tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Tem 5 gols a favor, 5 gols contra, um saldo de 0. O Botafogo vem na 15ª colocação também com 5 pontos. O Vitória vem na 16ª também com 5 pontos. E aí, gente, o que é que acontece? Você tem o Atlético Mineiro, que está dentro da zona de rebaixamento, é o 17º colocado e também tem 5 pontos. Ou seja, o Fortaleza hoje, ele tem a pontuação de zona de rebaixamento, tá? Depois vem o Santos na 18ª com 4 pontos, o Grêmio na 19ª também com 4, e aí sim, o Sport é que está meio lascado, né? O Sport é o último colocado e tem apenas 1 ponto, ou seja, mesmo que o Sport vença a equipe do Fortaleza, não vai alcançar o Fortaleza em pontos, porque o Sport passaria a ter 4 pontos, o Fortaleza continuaria com 5, mas o Sport colocaria o Fortaleza dentro da zona de rebaixamento, porque, meu amigo, você vai ter que torcer para Atlético Mineiro, Santos e Grêmio não vencerem ou não empatarem os seus jogos, porque se o Atlético Mineiro empatar e o Fortaleza perder, o Atlético Mineiro vai a 6 pontos. O Atlético Mineiro já passa o Fortaleza e o Fortaleza com esta derrota, possivelmente, dependendo do resultado de Botafogo e Vitória, já entraria na zona de rebaixamento também. Gente, a situação não está muito fácil para o Fortaleza, não. Claro que mesmo que o Fortaleza perca para o Sport, o Fortaleza depende aí de vários outros resultados. Todos os outros resultados teriam que dar bons para os outros times e ruins para o Fortaleza, para que o Fortaleza pudesse entrar na zona de rebaixamento. Mas lembrando, hoje o Fortaleza já tem pontuação de zona de rebaixamento, porque o Atlético Mineiro, que é o primeiro dentro da zona, tem os mesmos pontos da equipe do Fortaleza. Só que o Fortaleza ainda tem uma vantagem sobre o Vitória, por exemplo, que está fora da zona. O Fortaleza tem 0 gol de saldo e o Vitória tem menos 2. Então, dependendo com quem o Vitória vai jogar no próximo fim de semana, e dependendo de quantos gols o Fortaleza levaria do Sport, não é? Caso perca o jogo, porque, por exemplo, se o Fortaleza perder por 1-0, o Fortaleza fica com menos um gol, né? E o Vitória, se perder o seu jogo, pode aumentar para menos 3, menos 4, menos 5. E aí sim o Fortaleza continuaria na frente do Vitória por causa do saldo de gols. É uma questão matemática, mas vamos ver os jogos dos times, né? Dos times que estão dentro da zona de rebaixamento. E vamos começar primeiro com os jogos do sábado, né? O Atlético Mineiro, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, vai visitar o Mirassol lá em São Paulo. A princípio, toda a gente diria que o Atlético Mineiro poderia vencer esse jogo, né? Mas eu acho, levando a circunstância atual, o momento que o Mirassol vive, se o Atlético Mineiro empatar este jogo, já é bom, viu, gente? Já é bom. E aí o que é que acontece? O Atlético Mineiro empatando esse jogo vai a 6 pontos. O Atlético indo a 6 pontos e o Fortaleza perdendo, o Atlético já passaria o Fortaleza na tabela de classificação, né? Então o torcedor do Fortaleza tem que torcer realmente para uma vitória do Mirassol. Depois você tem Botafogo e Fluminense. O Botafogo que também é um time que não está bem na temporada. O Botafogo também não está com aquele time todo, né? Não está fazendo aquela campanha toda, mas o Botafogo também está atrás do Fortaleza. Só que o Botafogo não está dentro da zona de rebaixamento, né? Porque os times que estão na zona de rebaixamento é Atlético Mineiro, Grêmio, Santos e Sport, ok, galera? Então o Botafogo está fora, mas é importante também que o Fortaleza torça por um empatezinho aí, né? Porque se o Botafogo vence, o Botafogo passa a equipe do Fortaleza. Claro que se o Botafogo empatar, também vai passar. Mas uma coisa é o Botafogo passar 2, 3 pontos. Outra coisa é passar um pontinho, né?
Entende? Então um pontinho é de boa, a gente pode recuperar mais na frente. Então o Botafogo, assim, tem que... O torcedor do Fortaleza, o melhor seria o Fluminense vencer, né? Vencer o Botafogo, mas a gente não sabe. E aí vem o jogo do Vitória com o Grêmio, né? Um desses dois times vai continuar ou vai terminar na zona de rebaixamento. Por exemplo, o Vitória está fora. O Vitória está fora da zona, mas tem os mesmos pontos do Fortaleza, que é 5, e tem um ponto a mais que é o Grêmio. O Grêmio está com 4. Se o Grêmio empatar com o Vitória no Barradão, o Vitória vai a 6 pontos, o Grêmio vai a 5, e aí vai depender do critério de desempate para ver se o Grêmio passa ou não o Fortaleza. Vai depender de saldo de gols e etc, né? Aí vai depender do critério de desempate. Mas o ideal aí seria realmente um empate, porque um empate segura o Grêmio, né? E também segura o Vitória. Porque se o Vitória empata, vai a 6 pontos. Se o Fortaleza perde, fica com 5. E se o Grêmio empata, vai a 5. Fica com a mesma pontuação do Fortaleza. Então o ideal para o torcedor do Fortaleza é torcer por um empate entre Vitória e Grêmio. E por último, Santos. Santos e Red Bull Bragantino. Cara, eu acho que o Santos vai vencer esse jogo, tá? Sinceramente, o Santos não vem aí fazendo uma boa campanha, não está fazendo um bom campeonato brasileiro. O Bragantino vem de 2 vitórias, né? Uma contra a equipe do Sport e a outra contra a equipe do Cruzeiro. Se der empate, para mim também não será nenhuma surpresa, mas eu acho que o Santos vai aprontar e vai vencer o Bragantino. O Santos vencendo, o Santos vai a 7 pontos. Já passaria o Fortaleza, que supostamente perdendo para o Sport, ficaria com 5. Então o Fortaleza tem que, no mínimo, arrumar um empatezinho. Claro que se o Fortaleza vence o Sport da Ilha do Retiro, e isso não seria nada fora do comum, afinal de contas, nos últimos 2, 3 anos, só tá dando Fortaleza em cima do Sport, seja no Castelão ou na Ilha do Retiro, né? O Fortaleza vem levando uma grande vantagem. 2022, 2023 e 2024 foi assim, né, gente? A gente já tá entrando no 4º ano, em 2025, que o Fortaleza já leva vantagem sobre o Sport. Afinal de contas, este ano mesmo, na Ilha do Retiro, na Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o Sport por 2-0, né? Só que agora é outro contexto. Campeonato Brasileiro, o time do Sport talvez um pouco mais encorpado, só que a gente tem Pepa, né? Que não está fazendo o Sport jogar absolutamente nada. Mas o Sport precisa muito vencer o Fortaleza. É uma questão de sobrevivência. O Sport é o pior time do campeonato, tem apenas 1 ponto. E mesmo se o Sport vence, olha só, mesmo se o Sport vencer o Fortaleza, vai a 4 pontos e continuará lanterna da competição. Porque Santos, Grêmio, Atlético Mineiro, todos têm 5 pontos. Se Santos, Grêmio e Atlético Mineiro perdem, todos continuam com 5 pontos e o Sport vai a 4. Ou seja, o Sport ainda continuaria sendo o lanterna da competição, mas já é uma vitória para dar uma moral ao time e quem sabe fazer o time reagir e na outra rodada, quem sabe contra o Fluminense, sair da zona de rebaixamento. É uma questão da gente aguardar. O importante é que o Sport necessita vencer, eu ia dizer hoje, necessita vencer no próximo sábado. A equipe do Fortaleza é uma questão de sobrevivência, não só para o Sport, para o Fortaleza também, tá? Então perder para o Sport seria péssimo. Agora, o Fortaleza perdeu no último fim de semana para o Palmeiras, na Série A. Hoje vai jogar Libertadores, não sabemos se o Fortaleza vai ganhar, empatar ou perder, ainda não sabemos. Só sei que o Fortaleza vai jogar com o líder do seu grupo, que é o Atlético Bucaramanga. O jogo é lá na casa dos caras. Vai ter a questão do desgaste da viagem, tá? O jogo vai acabar bem tarde no horário brasileiro. Então o Fortaleza vai chegar em Recife, talvez bem mais cansado, óbvio, do que o normal, se tivesse só em Fortaleza treinando tal, de boa, né? Entende? Então essa é uma vantagem para o Sport também, que está só treinando. O Sport tem a semana inteira cheia só para treinar e descansar. O Sport tem que vencer o Fortaleza. Então se o Fortaleza perder hoje na Libertadores e perder no sábado para o Sport, sei não como é que fica a situação do Vojvoda não, tá? Vamos aguardar. Agora dá uma olhada nesta nota publicada pelo Sport Clube do Recife. O Sport Clube do Recife informa que, após um acordo previamente firmado com a diretoria do Fortaleza Sport Clube, no qual ambas as partes decidiram pela não presença de torcida visitante no jogo do próximo sábado, 26, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, o clube cearense voltou atrás da decisão. Importante destacar que a proposta para a não presença de torcedores visitantes partiu do próprio Fortaleza, sobre a justificativa de promover maior segurança para o evento. Após tratativas e alinhamento entre os clubes, inclusive com a formalização de um documento que foi assinado pelo CEO do Fortaleza e pelo presidente da Federação Cearense de Futebol, o Fortaleza solicitou, na noite desta terça-feira, 22, sua carga de ingressos para a partida.
Diante disso, o Sport cumprirá o que determina o regulamento da competição e destinará a arquibancada do placar para a torcida visitante, com os valores de R$ 80 inteira e R$ 40 meia. O Sport lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo o recuo do clube adversário, após tratativas alinhadas entre as partes que visavam preservar a segurança e o bom andamento do espetáculo. Bom, vocês viram aí essa nota, o Sport dando uma satisfação à torcida, né? De que, a princípio, no começo, não teríamos torcida do Fortaleza e agora vamos ter, porque o clube cearense voltou atrás de um acordo que tinha com o Sport e de, não, vamos voltar atrás, eu sei que a gente tem um acordo aí assinado e tal, mas não, eu quero a minha carga de ingresso. Gente, isso funciona da seguinte maneira. Primeiro, o Fortaleza, mesmo tendo um acordo assinado, segundo a nota do Sport, assinado, né, com o Sport, o Fortaleza tem o direito de voltar atrás. Eu assinei aí, mas eu quero voltar atrás, eu quero minha carga de ingresso e acabou. Pronto. O Fortaleza tem esse direito, gente. E o Sport, como clube mandante, cede uma parte do campo para o Fortaleza e o Fortaleza leva lá a quantidade de torcedores que puderem. Isso é um ponto, tá? Segundo, o que o Sport está fazendo aí é ser transparente com a torcida e está informando os fatos. O Sport está sendo transparente. O torcedor do Sport que reclama tanto que o Sport não é transparente, o Sport está sendo transparente. Agora, uma coisa que me preocupou não, assim, me deixou chateado, foi lendo os comentários desta postagem do Sport, seja no Twitter, no Instagram, onde for. Os comentários de muitos torcedores do Sport, chamando o Sport de P do Fortaleza, chamando de Yuri Romão de babão de Marcelo Paes, esculhambando o clube, esculhambando o próprio clube que elas dizem que amam, que é o Sport. Gente, olha só, o Sport está sendo transparente com você, torcedor. Está ali explicando o que aconteceu. O Sport está falando aí que foi assinado um documento entre o clube do Sport, o Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol, muito possivelmente talvez a Federação Pernambucana também, não sei, de que o Fortaleza não iria levar torcedores para a Ilha do Retiro para evitar as confusões todas que vocês já sabem que vem envolvendo Fortaleza e Sport nos últimos anos. Claro que a confusão mais grave partiu de uma torcida organizada do Sport, que fez um atentado contra a delegação do Fortaleza. Inicialmente se dizia que era contra um ônibus de outra torcida organizada do Fortaleza, mas os caras se equivocaram e acabaram atacando o ônibus dos jogadores do Fortaleza, comissão técnica e tudo mais. Ok? E foi aquela confusão toda que vocês já sabem, o Sport foi punido, vocês já sabem de tudo isso, ok? Então o Sport está sendo transparente com vocês. Se o Fortaleza quer a sua carga de ingresso, tudo bem. O torcedor do Fortaleza que for para Recife vai por sua livre e espontânea, digamos assim, vontade e responsabilidade. Agora, a polícia de Pernambuco tem a obrigação de conter os ânimos dos mais exaltados. Um recado para você aí, o governo do estado de Pernambuco também, tá? E um recado para você, torcedor de organizada do Sport, e para você, torcedor de organizado Fortaleza. A Ilha do Retiro hoje tem biometria facial. Se aprontar, vai para cadeia. Agora vai para cadeia mais rápido do que foi da outra vez. Você, torcedor do Fortaleza ou do Sport, se aprontar na Ilha do Retiro, vai para cadeia. E tudo que for de confusão fora da Ilha do Retiro é problema da governadora do estado de Pernambuco e das polícias civil e militar do estado de Pernambuco. E claro, se é no complexo da Ilha do Retiro, é responsabilidade do Esporte Clube do Recife. Ok? Simples, acabou. É simples, é isso. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu não iria para Recife. Se eu fosse torcedor do Fortaleza, não iria para Recife. Como eu, por exemplo, torcedor do Sport, hoje, eu tenho um certo receio de ir no Barradão, na Fonte Nova e no Castelão. Antigamente eu só tinha um receio de ir no Barradão, porque a torcida do Vitória se demonstrou, primeiramente, mais agressiva comigo, por causa das brincadeiras aqui e tudo mais, do que outras torcidas. Mas hoje, neste ano de 2023, que o Sport voltou, aliás, 2025, que o Sport voltou a disputar a primeira divisão e eu tenho o direito de ser clubista, porque eu posso apoiar Bahia e Fortaleza no Libertadores da América, Sul-Americana, que o Sport não joga. Então eu vou a favor do futebol nordestino. Mas na Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, não, gente. Eu vou apoiar o meu time. Ou vocês querem que eu chegue aqui e torça pro Fortaleza contra o Sport? Ou vocês querem que eu chegue aqui e torça pro Bahia contra o Sport? Isso não vai acontecer. Então eu venho aqui, faço a minha brincadeira, dou aquela cornetada, tiro uma onda, faço sessão comédia e recebo muitos ataques de torcedores do Fortaleza e do Bahia.
Recentemente teve essa polêmica aí do pênalti entre Ceará e Bahia. Eu acho, minha opinião, que não foi pênalti. Na minha opinião, não foi pênalti. A princípio eu fiquei em dúvida, achei que poderia ter sido pênalti, mas depois, vendo o lance várias vezes, a minha opinião é que não foi pênalti e eu fui duramente criticado pela torcida do Bahia. Muitos me ameaçando. Os que me xingam são os mais bonzinhos. E os que ameaçam? Entende? Então hoje eu fico com receio de, será que se eu for a Salvador, conhecer a cidade que eu não conheço, quero ir ver o jogo do Bahia, será que vai passar alguma coisa comigo? Porque hoje, supostamente, eu sou uma pessoa pública, né? Acabo sendo uma figura pública. Se eu for na Fonte Nova, muita gente vai me conhecer. De certeza. E eu falo isso, né? Tá se achando o máximo, se achando o metido. É o Neymar da vida, o Pelé. Não, gente. É que muita gente vai me conhecer. Entende? E no Castelão a mesma coisa. Portanto, você que torce pro Bahia e pro Fortaleza, se você não gosta das minhas opiniões, se você quer ver apenas os vídeos do Linésio elogiando o Fortaleza e o Bahia, só assista meus vídeos quando for de Copa Libertadores ou Sul-Americana. Se for de Campeonato Brasileiro, não assista, porque eu vou dizer o que eu acho. E não vou torcer pro clube de vocês em vez de torcer pro meu. Isso não existe, entende? Então, sim, por mais que eu tente ser um pouco aqui mais imparcial, falar do futebol nordestino, e eu acho que eu faço isso bem, com tranquilidade e com leveza, porque as brincadeiras aqui são brincadeiras, não são ofensas aos clubes, diferente de muitos influenciadores de vocês que esculhambam o clube dos outros. Eu nunca esculhambei o clube, a instituição Fortaleza e o Bahia, e muito menos o Vitória, ok? Mas muitos influenciadores de vocês esculhambam, ou pelo menos já esculhambaram no passado, mas viu que agora o negócio está ficando mais apertado. Os caras, seguraram o freio, porque quem tem medo, ok? Essa aqui é a verdade. Eu vi muito influenciador do Bahia cornetando o Sport, chamando o Sport de time de P. Agora tá tudo com medo. E eu alertei, rapaz, para com isso, para, mas a galera parece que parou, né? Recentemente na Copa do Nordeste, 2 influenciadores do Fortaleza chamaram o Sport de time imundo, ok? Eu nunca fiz isso com o clube de vocês. Eu tiro onda, faço sessão comédia, resenha, brincadeira, ok? Brincadeira é diferente de falta de respeito. Só que hoje, mesmo eu, sem faltar o respeito ao clube de vocês, só tirando a minha onda, a resenha, como vocês fazem comigo aqui, que me chamam de careca, popote o tempo inteiro, cachorro de peruca e tudo mais, e eu aceito, não tem problema nenhum, não é? Mas quando eu brinco, vocês não gostam, e sou ameaçado. Então hoje, eu teria algum receio de ir no estádio assistir um jogo do time de vocês. É simples, esse é o recado que eu tenho para vocês, tá? Então eu, sendo torcedor do Fortaleza, eu não iria para a Ilha do Retiro. E eu, sendo torcedor do Sport, eu não iria para o Castelão. Simples. É simples. Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. E outra, você aí, torcedor do Sport, que está esculhambando o clube, você é o primeiro que pede transparência. E quando o clube é transparente, você chama o Sport de isso, o Sport daquilo, Yuri Romão disso, Yuri Romão daquilo. Então, meu irmão, decida-se. Ou você quer transparência, ou você não quer. Agora, claro, lembrando, o Sport poderia ser mais transparente com a torcida em outros pontos, né? Transação de jogadores e tudo mais. Mas quando o time é transparente, vocês inventam um monte de coisa. Virou uma loucura. Parece que o Fortaleza é inimigo mortal de guerra da torcida do Sport. E parece que o Sport é inimigo mortal de guerra da torcida do Fortaleza. Isso não é futebol. Vocês estão perdendo a noção do que é futebol. Vocês estão malucos. Vocês, torcedores do Sport, vocês, torcedores do Fortaleza, do Vitória, do Bahia, do Ceará, todos vocês que acham que o vizinho que torce para outro clube é inimigo. Você está doente. Essa aqui é a realidade. Você está doente.